Um viúvo solitário comprou uma jovem de 19 anos, leiloada pelo próprio pai. Mas ela não era apenas uma criada. Era o fantasma vivo do passado que ele tentou apagar. Assista a essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. As brumas da manhã se erguiam do vale como fantasmas inquietos, envolvendo a fazenda, do rosário em um véu cinzento, que jamais parecia se dissipar completamente. Era maio de 1888, e o ar carregava o peso das mudanças que sacudiam o Império Brasileiro como folhas secas ao vento. Nas cidades, falava-se em abolição, em liberdade, em tempos novos. Mas ali, naquelas terras altas de Minas Gerais, o tempo parecia suspenso em uma melancolia eterna, onde o presente se dissolvia entre as sombras do passado. Francisco Aurélio de Nogueira. D'Albuquerque caminhava pelos corredores silenciosos de sua casa ancestral, seus passos ecoando sobre o assoalho de jacarandá, que um dia brilhara sob os pés de gerações de senhores prósperos. Agora as tábuas gemiam sob seu peso, como lamentos contidos. Aos 44 anos, Francisco carregava nos ombros não apenas o peso de sua linhagem decadente, mas também uma dor que se tornara parte de sua carne, de seus ossos, de cada respiração que tomava. O casarão, outrora majestoso, mostrava as marcas do abandono e da ruína financeira que se abateu sobre a família após a morte de sua esposa, Helena, 3 anos antes. Os móveis cobertos por lençóis brancos pareciam espectros silenciosos, testemunhas mudas de uma grandeza que se esvaíra como fumaça. Os retratos dos antepassados, emoldurados em ouro que já perdera o brilho, observavam-no com olhos que pareciam cobrar uma redenção que ele não sabia como oferecer. Francisco parou diante do retrato de Helena, que permanecia descoberto sobre a lareira do salão principal. Sua esposa sorria naquela tela com a mesma serenidade melancólica que possuía em vida, os cabelos castanhos presos em um coque elegante, os olhos azuis acinzentados refletindo uma sabedoria que ele só compreendeu depois de perdê-la. Helena morrera no parto, levando consigo a criança que seria o herdeiro dos Nogueira d'Albuquerque. Levara também a alma de Francisco, deixando-o vivo apenas no corpo, uma casca vazia, cumprindo os rituais de uma existência que já não lhe pertencia. Senhor Francisco. A voz grave de Benedito, o último criado que permanecera na fazenda, ecoou pelas costas dele. O homem negro de cabelos grisalhos havia sido escravo da família, mas escolhera ficar mesmo após a lei que lhe deu liberdade no papel, uma liberdade que, na prática, pouco significava em tempos de escassez e incerteza. O senhor Tobias chegou da vila. Diz que é urgente. Francisco suspirou, o ar saindo de seus pulmões como o último suspiro de um moribundo. Tobias era o contador da família, de um homem miúdo e nervoso que trazia sempre más notícias sobre dívidas que cresciam como erva daninha. Francisco sabia que o fim estava próximo. Em poucos meses, os credores tomariam a fazenda e ele seria apenas mais um ex-senhor de terras, vagando pelo país em transformação. Mande-o entrar, disse Francisco, endireitando os ombros. Por mais que sua alma estivesse morta, sua postura ainda guardava a dignidade aristocrática que fora moldada desde a infância. Tobias entrou no salão caminhando com passos apressados, os papéis tremendo em suas mãos suadas. Era um homem, baixo, de óculos pequenos que escorregavam constantemente pelo nariz aquilino, e sua calvície prematura lhe dava um ar de perpétua preocupação. Senhor Francisco, as notícias são graves, começou Tobias ajeitando os óculos. Os juros da hipoteca da fazenda venceram e o barão de Queluz não aceita mais prorrogações. Temos até o final de agosto ou perderemos tudo. Francisco completou a frase com uma tranquilidade que surpreendeu até mesmo a ele próprio. Há algo mais que possamos vender? Restam apenas as terras da várzea, senhor. Mas mesmo assim não será suficiente. E há outra coisa. Tobias hesitou, olhando nervosamente para os lados,
como se as paredes pudessem ter ouvidos. Há rumores na vila sobre um leilão. Joaquim Batista, aquele ex-capataz que trabalhava para o finado Coronel Mendes, está vendendo a filha. Francisco franziu o senho. Joaquim Batista era um homem que ele conhecia de vista, um sujeito que a bebida e as dívidas haviam transformado em sombra de si mesmo. Vendendo? Sim, senhor, a moça, eles dizem que ela é diferente, bonita, mas estranha, filha de Índia. Joaquim está desesperado, deve dinheiro a meio mundo e decidiu vender a própria filha como se fosse gado. A voz de Francisco carregou um tom de desgosto que não sentia há muito tempo. Por mais que seu mundo fosse governado por regras cruéis, ainda havia em sua alma vestígios de uma humanidade que Helena cultivara nele. O leilão é hoje à tarde, na Praça da Vila, continuou Tobias. Pensei que o senhor deveria saber, caso alguém conhece a situação da moça. Francisco assentiu lentamente. Não sabia por que aquela informação o afetava tanto, mas algo dentro dele, uma inquietação que não conseguia nomear, o impelia a saber mais. Como se chama a moça? Rosa Beatriz, senhor. Rosa Beatriz Batista. O nome ecoou no salão como uma nota musical inesperada, despertando algo no peito de Francisco que ele pensara estar morto para sempre. Rosa. Como as flores que Helena cultivava no jardim, que agora cresciam selvagens entre as ervas daninhas. Prepare. O cavalo, Benedito, disse Francisco, de repente surpreendendo tanto o criado quanto o contador. Vou à vila. A cavalgada até a vila levou pouco mais de 1 hora, mas para Francisco foi como uma jornada através de um pesadelo. As estradas de terra estavam lamacentas pelas chuvas recentes, e a cada passo do cavalo, ele se perguntava o que o levava até ali. Não tinha dinheiro para gestos de caridade, não tinha posição social para se intrometer nos assuntos alheios, mas algo mais forte que a razão o impulsionava adiante. A vila de São Bento era um aglomerado de casas baixas ao redor de uma igreja colonial de paredes caiadas, onde o tempo parecia ter parado décadas atrás. As ruas de pedra irregular contavam histórias de tropeiros e bandeirantes, mas agora abrigavam apenas os que não tinham meios de buscar a sorte em lugares maiores. Na praça central, um pequeno grupo de homens se reunia ao redor de uma plataforma improvisada de madeira, suas vozes formando um burburinho que crescia conforme a tarde avançava. Francisco amarrou seu cavalo a um poste e caminhou em direção ao ajuntamento, sua presença imediatamente notada pelos presentes. Mesmo em tempos de ruína, o nome dos Nogueira d'Albuquerque ainda impunha respeito, ou ao menos curiosidade. Os homens se afastaram ligeiramente, criando um espaço respeitoso ao seu redor. Foi então que a viu. Rosa Beatriz estava de pé sobre a plataforma, e a primeira coisa que Francisco notou foram seus olhos. Eram castanhos escuros, quase negros, mas possuíam uma luminosidade interior que parecia desafiar a situação degradante em que se encontrava. Seus cabelos longos e ondulados, de um castanho que puxava para o dourado sob a luz do sol, caíam, soltos sobre os ombros, emoldurando um rosto de traços delicados que revelavam sua ascendência mista. A pele morena clara carregava as marcas do trabalho ao sol, mas sua postura era ereta, altiva, como se fosse ela quem observava os homens presentes e não o contrário. Vestia um vestido simples de algodão azul desbotado, remendado em alguns lugares que mesmo assim não conseguia esconder a graciosidade de seus movimentos. Havia nela uma beleza selvagem, indomada, que destoava completamente da submissão que se esperaria de alguém em sua situação. Seus olhos percorriam a multidão com uma mistura de desprezo e desafio, como se estivesse medindo a alma de cada homem presente. Joaquim Batista, ao lado da plataforma, era um homem magro e curvado, com o rosto marcado pelo álcool e pela vergonha. Suas roupas sujas e os cabelos desgrenhados denunciavam a decadência em que vivia. Quando abriu a boca para falar, sua voz saiu embargada, carregada de uma culpa que nem mesmo a bebida conseguia mais afogar. Minha filha é trabalhadora, sabe cuidar de casa, sabe cozinhar e costurar, dizia ele, evitando olhar diretamente para Rosa. É forte, saudável
e tem boa aparência. Os homens presentes faziam comentários em voz baixa, alguns rindo, outros avaliando Rosa como se fosse realmente um animal no mercado. Francisco sentiu uma onda de náusea subir pelo estômago, mas não conseguia desviar os olhos da moça. Havia algo nela que o hipnotizava, uma familiaridade perturbadora que não conseguia explicar. "Quanto para começar?" gritou um homem gordo, de chapéu sujo, que Francisco reconheceu como dono de um botequim na cidade vizinha. 50.000 réis, respondeu Joaquim, a voz saindo mais fraca a cada palavra. As ofertas começaram a subir lentamente. 60, 70, 80.000 réis. Francisco observava em silêncio, sentindo algo crescer dentro dele. Uma mistura de raiva, compaixão e um sentimento que não ousava nomear. Rosa permanecia imóvel, mas seus olhos continuavam a vagar pela multidão até se fixarem nos dele. Impacto foi como um raio. Por um momento, Francisco sentiu como se o tempo parasse, como se o mundo inteiro se reduzisse àqueles olhos escuros que o observavam com uma intensidade perturbadora. Havia neles algo que o fazia lembrar de Helena, não a aparência, mas alguma coisa mais profunda, uma melancolia altiva, uma tristeza digna que nem mesmo a humilhação conseguia quebrar. 100.000 réis, disse alguém, e Francisco percebeu, com surpresa, que a voz era sua própria. Um silêncio desceu sobre a praça. Todos os olhares se voltaram para ele, alguns surpresos, outros especulativos. 100.000 réis era uma quantia considerável, mais do que a maioria daqueles homens via em um ano inteiro. 100.000 réis foi a oferta do Sr. Francisco, anunciou Joaquim, sua voz ganhando um pouco mais de firmeza ao perceber que um homem de posição estava interessado. Alguém oferece mais? Rosa continuava a observar Francisco, e ele teve a estranha sensação de que ela conseguia enxergar através dele, como se pudesse ver todas as cicatrizes que ele carregava na alma. Seus lábios se curvaram no que poderia ser um esboço de sorriso, mas havia nele algo de desafiador, quase provocativo. 110, gritou o homem do botequim, claramente irritado por ter sua oferta superada. 150, replicou Francisco imediatamente sem hesitar. Não sabia de onde vinha aquela determinação, que força o impelia a continuar, mas era como se algo fora de seu controle tivesse tomado conta de sua vontade. Novamente, o silêncio. 150.000 réis era uma fortuna para aquela gente. O homem do botequim resmungou algo e se afastou, claramente desistindo da disputa. Os outros presentes também permaneceram em silêncio. 150.000 réis uma vez, anunciou Joaquim, a voz trêmula de uma mistura de alívio e remorso. 2 vezes, arrematado para o Sr. Francisco de Nogueira d'Albuquerque. O som de palmas esparsas ecoou pela praça, mas Francisco mal o escutou. Seus olhos continuavam fixos em Rosa, que agora descia da plataforma com movimentos graciosos, sem demonstrar qualquer gratidão ou alívio. Ela caminhou diretamente até ele, parando a poucos passos de distância. "Senhor", disse ela, e sua voz era mais grave do que Francisco esperava, carregada de uma musicalidade que parecia ecoar algo ancestral. "Não me conhece, mas eu o conheço." As palavras caíram sobre Francisco como pedras frias. "Como assim?" Rosa inclinou ligeiramente a cabeça, seus olhos nunca deixando os dele. "Minha mãe trabalhava na sua fazenda há muito tempo. Ela me contou histórias sobre a Casa do Rosário, sobre a família Nogueira d'Albuquerque." Francisco sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não se lembrava de nenhuma mulher índia trabalhando na fazenda, mas nos tempos de prosperidade havia muitos empregados e ele não conhecia todos pessoalmente. "Como se chamava sua mãe?" "Iracema", respondeu Rosa, e pela primeira vez sua voz carregou uma nota de dor. "Morreu quando eu tinha 15 anos. De cansaço", disseram, "mas eu sei que foi de tristeza." Joaquim Batista se aproximou, contando nervosamente as notas que Francisco lhe entregara. "A menina é sua agora, Sr. Francisco. Ela é boa menina, não vai dar trabalho." Francisco olhou para o homem com um desgosto mal disfarçado. "Retire-se, Joaquim. E se eu fosse você, sairia da vila por uns tempos. Há muita gente que não vai gostar do que você fez hoje." Joaquim empalideceu,
Guardou rapidamente o dinheiro e se afastou quase correndo, deixando Francisco sozinho com Rosa no meio da praça que começava a se esvaziar. Não sou propriedade de ninguém, disse Rosa de repente, sua voz baixa, mas firme. Se me comprou por pena, pode guardar sua caridade, se foi por outros motivos. Ela deixou a frase no ar, mas seus olhos brilharam com uma ameaça velada. Francisco se sentiu desarmado pela audácia dela. Em toda sua vida, nenhuma mulher havia lhe falado daquela forma, com tamanha falta de reverência. E ainda assim, em vez de irritação, sentiu uma estranha fascinação. Preciso de alguém para cuidar da casa, disse ele finalmente, surpreso com sua própria mentira. É um trabalho honesto, com salário justo. Rosa o observou por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras. E o que sua família vai dizer sobre você trazer uma bastarda índia para sua casa? Não tenho família, respondeu Francisco, as palavras saindo mais amargas do que pretendia. Apenas fantasmas. Algo mudou na expressão de Rosa. Por um momento, sua máscara de desafio se desfez, revelando uma vulnerabilidade que ela rapidamente escondeu novamente. Então somos dois, Sr. Francisco. 2 órfãos dos vivos. A frase ecoou no peito de Francisco com uma verdade dolorosa. Eles caminharam em silêncio até onde estava amarrado seu cavalo, e ele a ajudou a subir na garupa, sentindo pela primeira vez em anos o calor de outro corpo humano próximo ao seu. Rosa se segurou em sua cintura durante o trajeto de volta à fazenda, e Francisco tentou ignorar a forma como sua presença parecia despertar sensações que ele pensara estarem mortas junto com Helena. A fazenda do Rosário se ergueu diante deles como uma aparição sombria contra o céu que começava a escurecer. Rosa observou o casarão em silêncio, seus olhos percorrendo cada detalhe da arquitetura colonial, desde as janelas altas com suas rótulas de madeira até o brasão da família esculpido sobre a porta principal. É exatamente como minha mãe descreveu, murmurou ela, e havia em sua voz algo que Francisco não conseguiu identificar. Nostalgia? Amargura? Ou algo mais complexo? Benedito apareceu na varanda, seus olhos arregalados de surpresa ao ver Francisco retornar acompanhado. Francisco desmontou, que ajudou Rosa a descer, notando como ela se movia com uma graça natural que contrastava com sua origem humilde. Benedito, esta é Rosa Beatriz. Ela vai trabalhar na casa, disse Francisco, sua voz formal retomando o tom de senhor de terras. Prepare o quarto da ala leste para ela. Sim, senhor, respondeu Benedito, embora seu olhar curioso continuasse fixo em Rosa. A senhorita vai jantar na cozinha ou no salão principal, interrompeu Rosa, surpreendendo novamente Francisco com sua ousadia. Se vou trabalhar nesta casa, quero conhecê-la toda, cada cômodo, cada história. Francisco a observou, dividido, entre a irritação e algo que poderia ser admiração. Muito bem, disse finalmente. Benedito, sirva o jantar no salão, para 2. Enquanto Benedito se afastava para preparar tudo, Francisco conduziu Rosa através da porta principal, observando sua reação ao interior do casarão. Ela caminhava lentamente, seus olhos absorvendo cada detalhe, os móveis cobertos, os retratos nas paredes, o lustre de cristal coberto de poeira. Quando chegaram ao salão principal, ela parou diante do retrato de Helena. Sua esposa, disse Rosa, e não era uma pergunta. Sim. Rosa observou o quadro por um longo momento. Ela era bonita e triste. Por que diz isso? Os olhos dela. Rosa se virou para encará-lo. São como os seus, como se tivessem visto coisas demais. Francisco sentiu um nó se formar em sua garganta. Helena morreu há 3 anos, no parto. E você morreu com ela. As palavras de Rosa foram como um soco no estômago. Francisco a encarou, procurando por sinais de impertinência ou provocação, mas encontrou apenas uma compreensão dolorosa em seus olhos escuros. O jantar foi servido em um silêncio tenso. Rosa comia com elegância surpreendente para alguém de sua origem.
usando os talheres com destreza e mantendo uma postura ereta. Francisco a observava discretamente, intrigado por todas as contradições que ela representava. "Onde aprendeu a se portar dessa forma?" perguntou ele finalmente. "Minha mãe me ensinou", respondeu Rosa, não levantando os olhos do prato. "Ela dizia que uma mulher deve sempre manter sua dignidade, não importa as circunstâncias. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia." Era. Rosa finalmente o encarou. E também era bonita, muito bonita, o suficiente para chamar a atenção de homens poderosos. Havia algo na forma como ela disse essas palavras que fez Francisco se sentir desconfortável. Um subtexto que ele não conseguia decifrar, mas que parecia carregar acusações não verbalizadas. Após o jantar, Francisco se retirou para sua biblioteca, seu refúgio habitual, onde passava as noites lendo à luz de velas, tentando escapar dos fantasmas que povoavam o resto da casa. Mas naquela noite, a concentração o abandonou. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o livro, e seus pensamentos voltavam constantemente para Rosa. Seus olhos desafiadores, sua voz grave, a forma como ela parecia conhecer segredos sobre sua própria casa. Eram quase 11 horas quando ouviu passos no corredor. Francisco se levantou e entreabriu a porta da biblioteca, espionando através da fresta. Rosa caminhava pelo corredor como se já conhecesse cada tábua do assoalho, seus pés descalços não fazendo qualquer ruído. Vestia apenas uma camisola branca que Francisco reconheceu. Havia pertencido a Helena. Uma onda de choque e raiva o atravessou. Como ela se atrevia a usar as roupas de sua esposa morta? Mas antes que pudesse confrontá-la, Rosa parou diante de uma porta no final do corredor, a porta do quarto que fora de Helena, e que Francisco mantinha trancado desde sua morte. Para seu espanto, Rosa retirou uma chave do bolso da camisola e abriu a porta, desaparecendo no interior do quarto. Francisco permaneceu imóvel por alguns segundos, processando o impossível que acabara de presenciar. Como ela tinha aquela chave? Ele era o único que possuía acesso àquele quarto. Movido por uma mistura de raiva e curiosidade, Francisco caminhou silenciosamente pelo corredor e se aproximou da porta entreaberta. Através da fresta, pôde ver Rosa de pé diante do espelho antigo de Helena, escovando os longos cabelos castanhos. A luz da lua que entrava pela janela a banhava em um brilho prateado. E por um momento, Francisco sentiu como se estivesse vendo um fantasma. Rosa cantarolava baixinho uma melodia que fez o sangue de Francisco gelar. Era a mesma canção que Helena costumava cantar antes de dormir, uma antiga canção de ninar que ela dizia ter aprendido com sua avó. Mas como Rosa a conhecia? Como se sentisse sua presença, Rosa se virou em direção à porta, seus olhos encontrando os dele através da fresta. Em vez de surpresa ou constrangimento, havia em seu rosto algo que poderia ser triunfo. "Boa noite, Sr. Francisco", disse ela suavemente, e fechou a porta. Francisco permaneceu ali por vários minutos, o coração batendo descompassadamente. Quando finalmente voltou para a biblioteca, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a vela. Pela primeira vez desde a morte de Helena, sentia algo além de dor e vazio. Sentia medo. Medo de Rosa. Medo do que ela sabia. Medo do que ela podia despertar nele. Mas por baixo do medo, crescia algo ainda mais perturbador. O desejo. Um desejo que ele não sentia há 3 anos, que pensara estar morto para sempre. Rosa Beatriz havia chegado à fazenda do Rosário como uma tempestade, trazendo consigo segredos e uma sensualidade perigosa que ameaçava destruir as paredes cuidadosamente erguidas ao redor do coração de Francisco. Enquanto a noite avançava, Francisco permaneceu acordado, escutando os sons da casa antiga que gemia e suspirava como um ser vivo. Em algum lugar entre as paredes de pedra e madeira, Rosa dormia no quarto que fora de sua esposa, vestindo as roupas de Helena, cantando suas canções, e Francisco sabia, com uma certeza que o assombrava, que sua vida acabara de mudar para sempre. O primeiro dia de Rosa na fazenda do Rosário havia terminado, mas Francisco
Pressentia que era apenas o início de algo muito maior e mais perigoso do que poderia imaginar. Nas sombras da casa centenária, segredos começavam a se mover, e o fantasma do passado parecia sussurrar promessas e ameaças que só o tempo revelaria. Os primeiros raios de sol da manhã seguinte penetraram através das janelas altas da fazenda, do rosário como dedos dourados, mas não conseguiram dissipar a atmosfera sombria que pairava sobre a casa. Francisco despertou na biblioteca, onde havia passado a noite debruçado sobre sua escrivaninha, cercado por livros de contabilidade que apenas confirmavam sua ruína iminente. Seu pescoço doía pela posição desconfortável, e seus olhos ardiam de cansaço, mas não fora o desconforto físico que o mantivera acordado. Fora a presença perturbadora de Rosa Beatriz em sua casa, usando as roupas de Helena, cantando suas canções como se fosse a própria dona daqueles aposentos. O som de passos leves no andar superior o fez levantar a cabeça. Rosa já estava acordada, movendo-se pela casa com uma familiaridade que o inquietava profundamente. Francisco se levantou, ajeitou as roupas amarfanhadas e caminhou em direção ao salão principal, onde encontrou Benedito arrumando a mesa do café da manhã com uma expressão preocupada. "Bom dia, Benedito", disse Francisco, tentando soar, natural apesar do turbilhão de pensamentos que o assaltava. "Bom dia, senhor Francisco", respondeu o criado, hesitando antes de continuar. "A senhorita Rosa. Ela está no jardim da senhora Helena desde que amanheceu." Francisco sentiu um aperto no peito. O jardim de Helena era outro lugar sagrado da casa, onde sua esposa costumava passar as manhãs cuidando de suas rosas e lendo, à sombra da velha jabuticabeira. Desde sua morte, Francisco não conseguia sequer olhar naquela direção sem sentir uma dor lancinante. "O que ela está fazendo lá?" "Cuidando das plantas, senhor. Como se sempre tivesse feito isso." Francisco caminhou até a janela que dava para o jardim e o que viu o deixou sem fôlego. Rosa estava ajoelhada entre os canteiros, suas mãos delicadas trabalhando a terra com movimentos precisos e cuidadosos. Vestia um vestido simples de algodão azul claro, outro que havia pertencido a Helena, e seus cabelos estavam presos em um coque frouxo que deixava alguns fios soltos emoldurando seu rosto. A luz matinal a banhava como uma pintura, e por um momento assustador, Francisco teve a impressão de estar vendo Helena ressuscitada. Mas quando Rosa levantou o rosto em sua direção, como se sentisse seu olhar, a ilusão se desfez. Seus olhos escuros eram diferentes dos azuis de Helena, carregados de uma intensidade selvagem que sua esposa nunca possuíra. Rosa sorriu, um sorriso enigmático que parecia guardar segredos, e acenou para ele através da janela. Francisco se afastou bruscamente, o coração batendo descompassadamente. Tinha que descobrir a verdade sobre aquela mulher antes que ela o enlouquecesse completamente. "Benedito", chamou, sua voz mais áspera do que pretendia. "Preciso que você me conte tudo o que sabe sobre mulheres que trabalharam aqui nos últimos 20 anos, especialmente sobre uma chamada Iracema." O rosto de Benedito se fechou, e Francisco percebeu um lampejo de desconforto em seus olhos. "Senhor Francisco, isso foi há muito tempo." "Benedito." A voz de Francisco carregou toda a autoridade de sua linhagem. "Você me serve há 30 anos. Sempre foi leal à minha família. Preciso que continue sendo agora." O criado suspirou, profundamente, olhando nervosamente em direção ao jardim. "A moça Iracema, ela trabalhou aqui sim, senhor. Há uns 20 e poucos anos. Era muito bonita, a mais bonita que já vi. Vinha de uma aldeia distante, falava bem o português, sabia ler um pouco. A senhora Helena gostava muito dela." "E o que aconteceu com ela?" Benedito hesitou novamente, suas mãos entrelaçadas, mostrando sua agitação. Ela engravidou, senhor, e teve que ir embora." "Engravidou de quem?" O silêncio que se seguiu foi eloquente. Benedito evitava o olhar de Francisco, concentrando-se intensamente em arrumar os talheres que já estavam perfeitamente alinhados. "Benedito, responda-me",
De quem Iracema engravidou. Senhor Francisco, alguns assuntos do passado é melhor deixar enterrados. De quem? A voz de Francisco ecoou pelo salão com uma força que fez Benedito recuar. Do senhor Augusto, senhor, seu irmão mais novo. A revelação caiu sobre Francisco como um raio. Augusto, seu irmão caçula, morto há 15 anos em um acidente de cavalo, sempre fora o rebelde da família. Bonito, charmoso e irresponsável, era conhecido por suas aventuras com mulheres de todas as classes sociais. Mas nunca, nem em seus piores temores, Francisco imaginara que ele tivesse se envolvido com uma empregada da casa. Helena sabia? A senhora Helena, ela descobriu, senhor. Foi ela quem pediu para Iracema ir embora. Com discrição, sem escândalo. Deu dinheiro para ela, roupas, tudo o que precisava. Mas... A moça estava muito apaixonada pelo senhor Augusto. Implorou para ficar. Disse que ele havia prometido se casar com ela. A senhora Helena teve que ser firme. Francisco sentiu uma onda de náusea. Imaginou a cena. Helena, sempre tão gentil e compassiva, sendo forçada a expulsar uma mulher grávida para proteger a reputação da família. Augusto, como sempre, fugindo das consequências de seus atos. E a criança? Nasceu alguns meses depois, senhor. Uma menina. Soubemos porque Iracema ainda tinha amigas na vila. Rosa Beatriz. Sim, senhor. Francisco se deixou cair numa cadeira, a cabeça girando com as implicações daquela revelação. Rosa não era apenas uma estranha que ele havia comprado num leilão degradante. Ela era sua sobrinha, filha bastarda de seu irmão morto. Carregava o sangue dos Nogueira da Albuquerque em suas veias, mesmo que não tivesse direito ao nome. Por que nunca me contou isso? O senhor nunca perguntou, senhor Francisco, e a senhora Helena me pediu para nunca falar sobre o assunto. Disse que era melhor assim. Francisco compreendeu. Helena, em sua sabedoria, havia tentado proteger todos os envolvidos, a família, Iracema, e principalmente a criança inocente que pagaria pelos pecados dos adultos. Mas agora essa criança estava ali, crescida, usando as roupas de Helena, conhecendo segredos que não deveria conhecer, despertando nele sentimentos que não deveria sentir. O som da porta se abrindo interrompeu seus pensamentos. Rosa entrou no salão trazendo consigo o perfume das flores e um cesto cheio de rosas recém-cortadas. Sua presença pareceu preencher todo o espaço, trazendo vida para a atmosfera morta da casa. Bom dia, senhor Francisco, disse ela, sua voz carregando uma musicalidade matinal. Espero que não se importe, mas as rosas estavam pedindo para serem colhidas. Elas me chamaram. Francisco a observou colocar as flores em um vaso de cristal que ficava sobre a mesa central. Seus movimentos eram graciosos e seguros, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes, como se aquela fosse sua casa, seu jardim, sua vida. Como aprendeu a cuidar de jardins? Perguntou ele, tentando manter a voz casual. Minha mãe me ensinou, respondeu Rosa, ajeitando as flores com delicadeza. Ela dizia que as plantas falam conosco, que cada uma tem sua própria canção. Só precisamos aprender a escutar. E o que as rosas estão lhe dizendo? Rosa parou o que estava fazendo e o encarou diretamente. Seus olhos escuros pareciam enxergar através dele, lendo pensamentos que ele não sabia que possuía. Elas estão dizendo que foram negligenciadas por muito tempo, que estão com sede de cuidado, de atenção, de amor. Sua voz baixou para um sussurro. Assim como tudo mais nesta casa. A tensão no ar se tornou quase palpável. Francisco sentiu como se Rosa estivesse falando sobre muito mais do que flores, como se suas palavras carregassem um subtexto perigoso que o fazia tremer por dentro. Benedito, pode se retirar, disse Francisco, sem desviar os olhos de Rosa. Queremos tomar o café sozinhos. O criado hesitou por um momento, claramente desconfortável com a tensão que pairava entre eles, mas obedeceu e se retirou discretamente. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se estendeu entre eles como uma corda esticada prestes a se romper. Rosa continuou arrumando as flores, mas Francisco podia sentir sua consciência de cada movimento seu, cada respiração.
Você sabia, não sabia? Disse Francisco finalmente. Sabia o quê? Rosa não levantou os olhos das flores, mas seus dedos tremeram ligeiramente. Quem você realmente é? Por que está aqui? Agora Rosa o encarou, e Francisco viu em seus olhos uma mistura de desafio e vulnerabilidade que o desarmou completamente. Sempre soube, Senhor Francisco. Minha mãe me contou tudo antes de morrer, sobre este lugar, sobre sua família, sobre meu pai. Augusto. Augusto. O nome saiu dos lábios de Rosa carregado de amargura. O homem que prometeu o mundo para minha mãe, e depois a abandonou como se fosse lixo. Francisco sentiu o peso da culpa de sua família descer sobre seus ombros. Rosa, Não diga que não sabia. Ela o interrompeu, sua voz ganhando uma dureza que ele não havia percebido antes. Talvez não soubesse dos detalhes, mas sabia que seu irmão era um sedutor sem escrúpulos. Todos sabiam. Tem razão, admitiu. Francisco, a honestidade das palavras de Rosa, cortando como uma lâmina. Augusto sempre foi irresponsável, mas isso não justifica... Não justifica nada, concordou Rosa, aproximando-se dele com passos lentos e deliberados. Mas também não muda o que sou. Não muda o fato de que tenho sangue Nogueira d'Albuquerque correndo em minhas veias, mesmo que nunca possa usar esse nome. Francisco a observou se aproximar, hipnotizado pela intensidade de sua presença. Rosa parou a poucos centímetros dele, tão perto que ele podia sentir o calor de seu corpo, o perfume de rosas em seus cabelos. É por isso que está aqui? Perguntou ele, a voz rouca. Por vingança? Rosa inclinou a cabeça, estudando-o como se fosse um puzzle complexo. No início, talvez. Quando Joaquim decidiu me vender como gado, pensei que o destino me dava uma oportunidade de conhecer a família que me rejeitou antes mesmo de eu nascer. E agora? Agora? Rosa estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Francisco, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. O toque foi como fogo, despertando sensações que ele pensara estarem mortas para sempre. Agora vejo um homem tão ferido quanto eu. Um homem que vive entre fantasmas porque não consegue aceitar que ainda está vivo. Francisco fechou os olhos, perdendo-se na sensação do toque de Rosa. Era a primeira vez em 3 anos que outra pessoa o tocava com ternura, e a experiência era tão intensa que quase doía. Rosa, murmurou ele, sem saber se era um pedido ou um aviso. Você ainda a ama, disse Rosa, sua voz suave, mas carregada de uma verdade implacável. Helena, sua esposa morta. Sempre amarei Helena. Eu sei. Rosa retirou a mão de seu rosto, mas permaneceu próxima. Mas há uma diferença entre amar uma memória e se enterrar vivo com ela. Francisco abriu os olhos e a encontrou observando-o, com uma expressão que misturava compreensão e algo mais profundo. Uma paixão contida que fazia seus olhos escuros brilharem como brasas. Você não me conhece o suficiente para fazer esse julgamento. Não? Rosa sorriu e havia algo predatório naquele sorriso. Então me deixe conhecê-lo melhor. Antes que Francisco pudesse responder, Rosa se afastou e caminhou em direção à estante de livros que ocupava uma parede inteira do salão. Seus dedos percorreram as lombadas dos volumes como se fossem teclas de piano, parando finalmente em um livro específico. Iracema de José de Alencar, disse ela, retirando o volume da estante. Minha mãe me deu esse nome por causa desta história. A Índia que se apaixona pelo homem branco e paga com a vida por esse amor. Francisco observou-a folhear o livro, notando como suas mãos tratavam os objetos da casa com familiaridade e carinho. Você sabe ler bem, observou ele. Minha mãe me ensinou. Ela dizia que uma mulher sem educação era uma mulher sem poder. Rosa levantou os olhos para ele. Helena também pensava assim, não é? Como você... Sei muitas coisas sobre Helena, Sr. Francisco. Minha mãe a admirava muito. Dizia que ela era a única mulher da alta sociedade que a tratava como ser humano, não como objeto. Francisco sentiu uma onda de orgulho misturada com dor. Helena realmente havia sido uma mulher excepcional, à frente de seu tempo em muitos aspectos. Conte-me sobre ela, pediu Rosa, voltando ao vaso de rosas e ajeitando-as com cuidado. Sobre Helena,
Como vocês se conheceram? A pergunta pegou Francisco desprevenido. Há 3 anos ninguém pronunciava o nome de Helena em sua presença. Ele próprio evitava falar sobre ela, como se as palavras pudessem profanar sua memória. Mas havia algo na forma como Rosa perguntou, não por curiosidade mórbida, mas por um interesse genuíno que o fez querer responder. Foi num baile no Rio de Janeiro, começou Francisco, sua voz ganhando uma qualidade distante, como se estivesse narrando um sonho. Eu tinha 25 anos, ela 22. Estava dançando com outro homem, rindo de algo que ele havia dito, e quando me viu, nossos olhares se cruzaram através do salão. E você soube, completou. Rosa suavemente soube. Francisco se aproximou da janela, perdendo-se nas memórias. Era como se eu a conhecesse há uma vida inteira, como se estivesse apenas esperando encontrá-la novamente. E ela sentiu o mesmo. Helena era cautelosa, inteligente demais, para se deixar levar apenas pela paixão. Cortejei-a por 2 anos antes que aceitasse se casar comigo. Rosa se aproximou dele, parando ao seu lado diante da janela. Vocês foram felizes? Extremamente felizes, respondeu Francisco, e pela primeira vez em 3 anos falar sobre Helena não trouxe apenas dor, mas também uma doce melancolia. 15 anos de casamento que pareceram tanto uma eternidade quanto um instante. E quando ela morreu? Eu morri com ela. Rosa o observou em silêncio por um longo momento. Não, disse ela finalmente. Você escolheu morrer. Há uma diferença. A afirmação foi como um tapa, brusca e inesperada. Francisco se virou para encará-la, pronto para repreendê-la pela audácia, mas encontrou em seus olhos não julgamento, e sim compreensão. Helena não teria querido isso para você, continuou Rosa. Uma mulher que amava jardins, que tratava empregadas como seres humanos, que cuidava de uma casa com tanto carinho, ela não teria querido que você transformasse tudo isso em um mausoléu. Você não tem direito de... Tenho sim. Rosa se virou completamente para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. Tenho o direito de alguém que foi abandonada, rejeitada, vendida como gado. Tenho o direito de alguém que sobreviveu quando seria muito mais fácil desistir. Francisco sentiu como se ela tivesse lhe dado um murro no estômago. A força e a dignidade de Rosa contrastavam brutalmente com sua própria fraqueza, sua escolha de se enterrar vivo em vez de enfrentar a dor. Por que está fazendo isso? Perguntou ele, a voz saindo mais vulnerável do que pretendia. Porque reconheço você, respondeu Rosa, aproximando-se novamente. Reconheço a dor, o vazio, a sensação de que não há nada além do sofrimento. Mas também reconheço algo mais. O quê? Vida. Ainda há vida em você, Francisco. Vida que está lutando para sair, que está sufocando sob o peso do luto. A forma como ela disse seu nome, sem o título formal, apenas Francisco, enviou um arrepio pela espinha dele. Era íntimo, perigoso, carregado de uma promessa que ele não sabia se tinha coragem de aceitar. Rosa, me deixe ajudá-lo a voltar a viver, sussurrou ela, estendendo a mão em sua direção. Me deixe cuidar desta casa, destas flores, desta vida que está morrendo de negligência. Francisco olhou para a mão estendida como se fosse uma serpente venenosa. Aceitar significaria abrir-se novamente para a possibilidade de dor, de perda, de mudança. Significaria trair a memória de Helena, admitir que a vida continuava mesmo após sua morte. Mas também significaria voltar a sentir, voltar a viver, voltar a ser humano em vez de um fantasma vagando pelos corredores de sua própria existência. Lentamente, tremendo, Francisco estendeu a mão e tocou a de Rosa. O contato foi elétrico, enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Rosa sorriu, um sorriso genuíno, sem mistério ou provocação, apenas pura alegria de ter sido aceita. Vamos começar pela biblioteca, disse ela, entrelaçando seus dedos aos dele. É lá que você se esconde, não é? Entre os livros e as sombras. Francisco assentiu, incapaz de falar.
Rosa o conduziu através da casa como se fosse ela a anfitriã e ele o convidado. Na biblioteca, ela soltou sua mão e começou a examinar as estantes, os móveis cobertos, as pilhas de papéis sobre a escrivaninha. Esta sala tem potencial, disse ela, caminhando até uma das janelas e abrindo as pesadas cortinas de veludo. A luz do sol invadiu o ambiente, revelando a poeira que dançava no ar e o estado de abandono em que tudo se encontrava. Rosa, eu não sei se... Shh! Ela se aproximou dele e colocou um dedo sobre seus lábios. O toque foi suave, mas Francisco sentiu como se tivesse sido marcado a ferro. Confie em mim. E pela primeira vez em 3 anos, Francisco se permitiu confiar. Observou Rosa começar a tirar os lençóis dos móveis, revelar poltronas de couro que precisavam de cuidado, estantes que precisavam ser limpas, uma lareira que precisava ser acesa. Cada movimento dela parecia trazer vida de volta ao ambiente, como se ela fosse uma feiticeira convocando a alma perdida da casa. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou Francisco, genuinamente curioso. Rosa parou o que estava fazendo e o encarou com uma honestidade que o desarmar completamente. Porque quando você me comprou naquele leilão degradante, pela primeira vez em minha vida, alguém me olhou, como se eu valesse algo. Não sei se foi piedade, desejo ou apenas impulso, mas você me tirou daquele lugar e me trouxe para casa. Casa? Sim, Francisco. Casa. Rosa se aproximou dele novamente, e desta vez não havia hesitação em seus movimentos. Esta sempre foi minha casa, mesmo que eu nunca tenha vivido aqui. Minha mãe carregava esta casa no coração, e ela a passou para mim através de suas histórias. Francisco sentiu algo se quebrar dentro dele. Uma parede cuidadosamente construída que começava a desmoronar sob o peso da honestidade de Rosa. E agora que estou aqui, continuou ela, vejo que você precisa de mim tanto quanto eu preciso de você. Você precisa de alguém que o lembre de que ainda está vivo. E eu preciso de alguém que me aceite pelo que sou, não pelo que fui forçada a ser. A tarde avançou com eles trabalhando lado a lado na biblioteca. Rosa cantarolava baixinho enquanto limpava, e Francisco a observava com um fascínio crescente. Havia uma graça natural em todos os seus movimentos, uma determinação que falava de uma força interior que as circunstâncias não conseguiram quebrar. Quando o sol começou a se pôr, a biblioteca havia sido transformada. Os móveis estavam descobertos e limpos, as janelas abertas deixavam entrar ar fresco e uma pilha de livros aguardava para ser reorganizada nas estantes. Amanhã podemos trabalhar no jardim, disse Rosa, tirando a poeira das mãos. As rosas precisam de poda e há uma parte que poderia ser replantada. Rosa. Francisco hesitou, não sabendo como expressar o turbilhão de emoções que sentia. Obrigado. Ela sorriu, e pela primeira vez desde que chegara, Francisco viu nela não a mulher misteriosa e provocante que o desafiava, mas sim uma jovem que, como ele, havia sofrido perdas e estava tentando reconstruir sua vida a partir dos destroços. Obrigada a você, Francisco, por me dar uma chance. Eles jantaram, juntos novamente, mas desta vez a atmosfera era diferente. A tensão ainda estava presente, mas havia também algo mais, uma camaradagem nascente, uma compreensão mútua de duas almas feridas que encontraram consolo uma na outra. Quando Rosa se retirou para o quarto de Helena, Francisco não conseguia esquecer. Ele ficou na biblioteca reorganizada, sentindo-se mais vivo do que se sentira em anos. Por primeira vez desde a morte de Helena, conseguiu ler algumas páginas sem que as palavras se transformassem em borrões de sofrimento. Mas quando estava se preparando para dormir, ouviu novamente o som de passos no corredor. Desta vez, não. Hesitou em segui-los. Encontrou Rosa na varanda dos fundos, contemplando o jardim sob a luz da lua. Ela vestia a mesma camisola branca da noite anterior e seus cabelos soltos brilhavam como prata líquida. Não consegue dormir? Perguntou Francisco, aproximando-se dela. Durmo pouco, respondeu Rosa sem se virar. Desde criança, minha mãe dizia que eu herdei isso dos ancestrais índios,
a capacidade de vigiar enquanto outros dormem. Francisco se posicionou ao lado dela, respirando o ar noturno perfumado pelas flores. Do que você está me protegendo, Rosa? Ela finalmente o encarou, e à luz da lua, seus olhos pareciam ainda mais profundos e misteriosos. De você mesmo, disse ela simplesmente, e talvez de mim. A confissão pairou entre eles como uma confissão de perigo e promessa. Francisco sentiu o desejo crescer em seu peito. Não apenas desejo físico, mas um anseio profundo por conexão, por vida, por tudo que Rosa representava. Rosa, começou ele, mas ela colocou um dedo sobre seus lábios novamente. Ainda não, Francisco. Ainda há muita coisa que você precisa entender. Sobre mim, sobre esta casa, sobre o que realmente aconteceu no passado. O que mais há para entender? Rosa sorriu, mas havia algo triste naquele sorriso. Mais do que você pode imaginar. Segredos enterrados têm uma forma de voltar à tona, especialmente em casas antigas como esta. Ela se afastou da varanda, deixando Francisco sozinho com seus pensamentos e com o perfume de rosas que parecia permear tudo ao seu redor. Enquanto a observava desaparecer na escuridão da casa, Francisco soube que sua vida estava mudando de forma irreversível. Rosa Beatriz não era apenas uma mulher que ele havia comprado num leilão. Ela era uma força da natureza, um furacão que estava varrendo os destroços de sua existência morta. E pela primeira vez em 3 anos, Francisco não tinha certeza se queria resistir a essa tempestade ou se deixar levar por ela, não importando onde o levasse. Os dias que se seguiram à revelação sobre a verdadeira identidade de Rosa transcorreram numa atmosfera de tensão crescente, como se a própria Fazenda do Rosário estivesse despertando de um sono profundo e perturbador. Francisco encontrava-se dividido entre a culpa que sentia por desejar a filha bastarda de seu irmão e a inevitável atração que Rosa exercia sobre ele, uma força magnética que parecia crescer a cada olhar trocado, a cada toque acidental, a cada palavra carregada de duplo sentido que ela pronunciava com aquela voz grave e melodiosa. Rosa, por sua vez, movia-se pela casa com uma confiança crescente, como se cada dia que passava a aproximasse mais de algum objetivo secreto, que Francisco não conseguia decifrar. Ela havia transformado não apenas os ambientes físicos da casa, mas também a própria atmosfera do lugar. As janelas permaneciam abertas, deixando entrar luz e ar fresco. As flores que ela cuidava no jardim pareciam mais vibrantes, mais vivas, e pela primeira vez em 3 anos, Francisco conseguia ouvir outros sons além do silêncio sepulcral que dominara a propriedade, o canto dos pássaros, o sussurro do vento nas árvores, a música que Rosa cantarolava enquanto trabalhava. Mas havia também outros sons, ruídos estranhos que ecoavam pelos corredores durante a noite, passos que não podiam ser explicados, portas que se abriam sozinhas, e sempre a sensação de que olhos invisíveis os observavam das sombras. Na manhã do 5º dia após a chegada de Rosa, Francisco despertou com o som de vozes vindas do jardim. Aproximou-se da janela e viu Rosa conversando com uma mulher idosa, que ele não reconheceu. A estranha vestia roupas escuras e carregava uma cesta de ervas. Seus cabelos grisalhos estavam cobertos por um lenço, e mesmo à distância, Francisco pôde perceber que ela gesticulava animadamente enquanto falava com Rosa. Intrigado e levemente alarmado, Francisco vestiu-se rapidamente e desceu ao jardim. Quando se aproximou, a conversa cessou abruptamente. A mulher idosa o encarou com olhos pequenos e penetrantes, como se pudesse enxergar através de sua alma. "Senhor Francisco", disse Rosa, sua voz carregando uma formalidade que ela não usava quando estavam sozinhos. "Esta é Dona Benedita, a parteira da região. Ela conhecia minha mãe." A mulher idosa fez uma reverência respeitosa, mas seus olhos continuaram fixos no rosto de Francisco com uma intensidade perturbadora. "Senhor Barão", disse ela, usando um título que Francisco não possuía mais, mas que ainda era usado pelos mais velhos por respeito à tradição. "É uma honra conhecê-lo finalmente." Finalmente, Francisco franziu o senho.
Nós já nos encontramos antes? Não. Senhor, mas eu o conheço através das histórias. Sua família deixou marcas profundas nestas terras. Havia algo na forma como ela disse essas palavras que fez Francisco se sentir desconfortável. Que tipo de marcas? Dona Benedita trocou um olhar significativo com Rosa antes de responder. Marcas de amor, Senhor, e também de sofrimento. As duas coisas andam sempre juntas nas famílias antigas. Dona Benedita trouxe ervas medicinais, interrompeu Rosa, claramente tentando mudar o rumo da conversa. Para o jardim, ela diz que algumas plantas podem ajudar a casa a se curar. Se curar? Francisco repetiu, cada vez mais confuso. A velha parteira sorriu, revelando dentes amarelados pelo tempo. Casas antigas carregam memórias, Senhor. Alegrias e tristezas se impregnam nas paredes, no chão, no ar. Às vezes, essas memórias precisam ser acalmadas. Francisco sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Senhora, com todo o respeito, não acredito em superstições. Não precisa acreditar, Senhor, respondeu Dona Benedita, inclinando-se para depositar algumas sementes na terra. Mas as superstições acreditam no Senhor. A frase enigmática ficou pairando no ar como uma ameaça velada. Francisco observou a mulher terminar seu trabalho no jardim, murmurar algumas palavras incompreensíveis sobre as plantas e, finalmente, se despedir de Rosa com um abraço caloroso. Cuidado, menina, sussurrou ela, mais alto o suficiente para que Francisco ouvisse. Os mortos nem sempre descansam em paz, especialmente quando há contas a acertar. Após a partida de Dona Benedita, Francisco se voltou para Rosa, que permanecia ajoelhada junto aos canteiros, as mãos sujas de terra, o rosto virado para baixo. Rosa, sobre o que ela estava falando? Coisas de mulher velha, respondeu Rosa sem levantar os olhos. Dona Benedita ajudou minha mãe no parto, tem carinho por mim. Mas essas coisas sobre a casa, sobre os mortos... Rosa finalmente o encarou, e Francisco viu em seus olhos uma profundidade que o assustou. Francisco, há coisas sobre esta casa que você não sabe, coisas que Helena descobriu antes de morrer. Que tipo de coisas? Venha, disse Rosa, erguendo-se e limpando as mãos no avental. Há algo que preciso lhe mostrar. Ela o conduziu através da casa até chegarem à ala leste, uma parte da construção que Francisco raramente visitava desde a morte de Helena. Rosa parou diante de uma porta que ele não se lembrava de ter visto antes, ou talvez nunca tivesse prestado atenção nela. Esta porta sempre esteve aqui? Perguntou Francisco. Sempre, respondeu Rosa, retirando uma chave antiga do bolso. Mas estava selada. Encontrei a chave no quarto de Helena. Como você... Procurei, disse Rosa simplesmente, abrindo a porta. O que Francisco viu do outro lado o deixou sem fôlego. Era um pequeno escritório, mas diferente de qualquer cômodo que ele conhecesse na casa. As paredes estavam cobertas de papéis, desenhos, anotações. Uma escrivaninha pequena ocupava o centro e, sobre ela, pilhas de cartas amareladas pelo tempo. Isto era de Helena, disse Rosa, entrando no cômodo. Seu escritório particular, onde ela vinha quando precisava pensar, investigar, descobrir verdades. Francisco a seguiu, sentindo-se como um intruso em sua própria casa. Helena nunca me falou sobre este lugar, porque ela estava protegendo você e protegendo a memória de sua família. Rosa se aproximou da escrivaninha e apanhou um maço de cartas amarradas com uma fita vermelha. Estas são cartas de sua mãe para Helena. Cartas que chegaram depois, do casamento de vocês. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Não, Francisco. Rosa o encarou com olhos cheios de compaixão. Sua mãe não morreu, ela foi mandada embora. O mundo pareceu girar ao redor de Francisco. Ele se apoiou na escrivaninha, sentindo as pernas fraquejarem. Isso é impossível. Eu vi o enterro. Você viu o enterro de outra mulher. Sua mãe descobriu algo sobre seu pai. Algo terrível, e ele a fez desaparecer. Mudou sua identidade, mandou-a para longe e contou para todos que ela havia morrido. Francisco agarrou as cartas das mãos de Rosa.
seus olhos percorrendo as linhas escritas numa caligrafia que ele reconheceu com um choque. Era realmente a caligrafia de sua mãe. Meu querido Francisco, lia ele com voz trêmula, se você está lendo esta carta, é porque Helena decidiu que chegou a hora de você saber a verdade. Perdoe-me por ter deixado você acreditar que eu estava morta. Perdoe-me por não ter tido coragem de lutar contra seu pai quando ele descobriu o que eu sabia. As mãos de Francisco tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o papel. O que ela sabia? Rosa se aproximou dele, sua presença oferecendo um conforto que ele desesperadamente precisava. Leia mais. Francisco continuou lendo, sua voz quebrando a cada palavra. Descobri que seu pai mantinha um relacionamento com uma escrava da senzala, uma mulher chamada Esperança. Quando confrontei-o, ele me disse que me mataria se eu contasse para alguém. Preferi o exílio à morte, porque tinha esperança de um dia poder voltar para você. Meu Deus, sussurrou Francisco, deixando-se cair numa cadeira. Meu pai, ele... Sua mãe ainda está viva, Francisco. Vive numa pequena cidade no interior da Bahia. Helena mantinha correspondência com ela, enviava dinheiro, notícias sobre você. Francisco enterrou o rosto nas mãos, sentindo como se toda a sua vida tivesse sido uma mentira cuidadosamente construída. Por que Helena nunca me contou? Porque ela queria protegê-lo. E porque... Rosa hesitou, claramente lutando com alguma decisão interna. Por que o quê, Rosa? Porque Helena descobriu que não era a única coisa que seu pai estava escondendo. Rosa se dirigiu a uma gaveta da escrivaninha e retirou um envelope lacrado. Isto aqui é a certidão de óbito de Augusto, a verdadeira. Francisco apanhou o documento com mãos trêmulas. À medida que lia, sua confusão se transformou em horror. Isto diz que Augusto morreu, 2 anos depois do que me contaram. Sim, ele não morreu num acidente de cavalo aos 25 anos. Morreu aos 27 de tuberculose, numa pensão sórdida no Rio de Janeiro. Mas então, quando Rosa nasceu, Augusto ainda estava vivo. E, segundo estas cartas, Rosa apontou para outro maço de papéis, ele sabia da existência dela. Sabia e tentou voltar para buscá-la. Francisco sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O que aconteceu com ele? Seu pai o impediu. Ameaçou deserdá-lo completamente, cortar todos os laços familiares. Augusto era fraco, viciado em jogos e bebida. Preferiu o dinheiro da família à responsabilidade. E minha mãe soube disso? Soube. De tudo. Foi por isso que seu pai a mandou embora. Ela ameaçou expor todos os segredos da família se ele não assumisse Rosa como neta legítima. Rosa se aproximou de Francisco, que continuava prostrado na cadeira. Helena descobriu tudo isso investigando por conta própria. Queria fazer justiça. Queria trazer sua mãe de volta. Queria reconhecer Rosa como parte da família. E morreu, antes de conseguir. Ou foi impedida de conseguir. Francisco levantou a cabeça bruscamente. O que você quer dizer com isso? Rosa se afastou caminhando até a janela do pequeno escritório. Helena morreu no parto, isso é verdade. Mas as complicações não foram naturais. Rosa, você está insinuando. Estou dizendo que Dona Benedita era a parteira de Helena, e ela me contou coisas que nunca contou para ninguém. Francisco se levantou, uma fúria fria tomando conta dele. Que coisas! Helena foi envenenada, lentamente durante os últimos meses de gravidez, com uma planta que causa contrações prematuras e complicações no parto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Francisco sentia como se todo o seu mundo tivesse sido virado do avesso. Tudo em que acreditara, todos os pilares de sua existência, desmoronavam um por um. Quem? Perguntou ele, a voz saindo como um rugido baixo. Alguém que tinha acesso à comida de Helena. Alguém que sabia sobre suas descobertas e queria silenciá-la. Francisco começou a percorrer o pequeno cômodo como um animal enjaulado. Benedito, disse ele de repente. Benedito sempre preparava as refeições especiais para Helena quando ela estava grávida. Não, disse Rosa suavemente. Benedito é leal até a morte. Além disso,
Ele também suspeitava de algo. Foi ele quem pediu para Dona Benedita examinar Helena nas últimas semanas. Então quem mais tinha acesso? A realização caiu sobre Francisco como um raio. Havia apenas uma pessoa que tinha acesso irrestrito à casa, que conhecia todos os segredos da família, que teria motivos para querer silenciar Helena. Doutor Evangelista, sussurrou ele. Rosa assentiu gravemente. O médico da família, aquele que tratava Helena durante a gravidez. Doutor Evangelista era um homem na casa dos 50 anos, médico da família há mais de 2 décadas. Francisco sempre o considerara quase um tio, alguém em quem confiava completamente. A ideia de que ele pudesse ter matado Helena era tão absurda quanto devastadora. Mas por quê? Que motivo ele teria? Rosa se aproximou dele novamente, suas mãos tocando delicadamente seus braços. Porque Doutor Evangelista era amante de seu pai há muitos anos e sabia que se Helena expusesse todos os segredos da família, ele também seria arruinado. Francisco sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Meu pai era... Seu pai mantinha relacionamentos com homens e mulheres. Doutor Evangelista era seu parceiro mais constante. Eles se conheceram quando eram jovens, e a relação continuou mesmo depois do casamento de seu pai. Francisco se deixou cair novamente na cadeira, completamente esmagado pelo peso das revelações. Sua família, sua vida, tudo fora uma farsa cuidadosamente orquestrada. Seu pai fora um tirano que destruíra a vida de todos ao seu redor. Sua mãe fora exilada, sua esposa fora assassinada, e ele vivera todos esses anos sem suspeitar de nada. Como você sabe de tudo isso? Perguntou ele, a voz saindo embargada. Porque Helena deixou todas as provas aqui. Ela estava documentando tudo, preparando-se para confrontar seu pai quando o bebê nascesse. Rosa apontou para uma pilha de papéis sobre a mesa. Cartas, certidões, depoimentos. Ela tinha tudo para expor. A verdade. Ai, Doutor Evangelista descobriu. Descobriu e agiu. Helena era inteligente demais, determinada demais. Ele sabia que ela não desistiria. Francisco enterrou o rosto nas mãos, sentindo lágrimas que não derramava há 3 anos escorrerem por entre seus dedos. Chorava pela esposa assassinada, pela mãe exilada, pelo irmão covarde, pelo pai monstro. Chorava por todos os anos perdidos em luto, por uma morte que não fora natural, por uma vida construída sobre mentiras. Sentiu os braços de Rosa o envolvendo, seu corpo quente pressionado contra o dele, suas mãos acariciando seus cabelos com uma ternura que ele não merecia. Por que você está me contando tudo isso? Murmurou ele contra seu ombro. Porque você tem direito de saber a verdade. E porque Rosa hesitou, e quando continuou, sua voz estava carregada de emoção. Porque eu preciso que você entenda quem realmente sou e por que estou aqui. Francisco se afastou ligeiramente para encará-la. Há mais? Rosa assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Helena não morreu apenas porque descobriu os segredos de sua família. Ela morreu porque estava tentando me proteger. Proteger você? Antes de morrer, Helena escreveu um testamento. Um testamento que reconhecia minha legitimidade como filha de Augusto e me deixava uma parte da herança da família. Rosa retirou um documento dobrado de dentro do vestido. Doutor Evangelista sabia disso. Sabia que se Helena vivesse para assinar este testamento oficialmente, eu teria direitos legais sobre esta propriedade. Francisco pegou o documento e o examinou. Era realmente um testamento, escrito de próprio punho por Helena, reconhecendo Rosa Beatriz como filha natural de Augusto Nogueira da Albuquerque e lhe concedendo direitos sobre 1/3 da fazenda do Rosário. Mas este testamento nunca foi registrado, observou Francisco. Não, Helena morreu antes de poder fazê-lo, mas... Rosa sorriu tristemente. Dona Benedita estava presente quando Helena o escreveu, e, segundo as leis do Império, um testamento tem validade mesmo sem registro oficial, se houver testemunhas. Francisco compreendeu a enormidade da situação. Rosa não era apenas sua sobrinha bastarda. Ela era legalmente coproprietária da fazenda.
Tinha direitos que ele nunca suspeitara que existissem. Você está aqui para reclamar sua herança. Não, disse Rosa surpreendendo-o. Estou aqui porque esta sempre foi minha casa, mesmo que eu nunca tenha vivido nela. Estou aqui porque Helena queria que eu estivesse aqui. E estou aqui porque... Ela hesitou, corou levemente. Porque me apaixonei pelo homem que ela amou. A confissão caiu entre eles como uma bomba. Francisco a encarou procurando por sinais de mentira ou manipulação, mas encontrando apenas honestidade crua e vulnerabilidade. Rosa. Eu sei que é errado, continuou ela rapidamente. Sei que sou sua sobrinha. Sei que você ainda ama. Helena, sei que nossa situação é impossível, mas não consigo negar o que sinto. Francisco se levantou, aproximando-se dela com passos lentos. E o que você sente? Sinto que você é a metade de mim que sempre esteve faltando. Sinto que cada momento que passo longe de você é um momento desperdiçado. Sinto que... Sua voz quebrou ligeiramente. Sinto que Helena nos trouxe juntos, por uma razão. Francisco parou a poucos centímetros dela, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo, o perfume de rosas em seus cabelos. Rosa, você é muito jovem, passou por traumas terríveis. Talvez esteja confundindo gratidão. Como Não. Ela o interrompeu, colocando as mãos sobre seu peito. Não insulte minha inteligência tratando-me como uma criança ingênua. Sei exatamente o que sinto por você. Francisco cobriu as mãos dela com as suas, sentindo o coração acelerar sob as palmas delicadas. E eu sei o que sinto por você. É exatamente isso que me aterroriza. Por quê? Porque é errado. Porque você é minha sobrinha. Porque Helena... Helena está morta, Francisco. As palavras de Rosa foram suaves, mas implacáveis. E os vivos não podem se sacrificar eternamente pelos mortos. Francisco fechou os olhos, lutando contra o desejo que crescia em seu peito como uma tempestade. Quando os abriu novamente, encontrou Rosa observando-o com uma intensidade que o fez tremer. Se eu beijá-la agora, disse ele, a voz rouca, não haverá volta. Não quero que haja volta. Francisco inclinou-se lentamente, dando a ela tempo, para se afastar, para mudar de ideia, para salvá-los de cruzarem uma linha que não poderia ser desfeita. Mas Rosa não se afastou. Em vez disso, ergueu-se nas pontas dos pés, fechou os olhos e encontrou seus lábios no meio do caminho. O beijo foi tudo o que Francisco havia temido e desejado. Era fome e ternura, desespero e esperança, pecado e redenção, tudo misturado numa explosão de sensações que o fez esquecer todo o resto do mundo. Rosa se derreteu em seus braços, seu corpo moldando-se ao dele com uma perfeição que parecia destinada pelos deuses. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Francisco apoiou a testa na dela, lutando para recuperar o controle. O que fizemos? Sussurrou ele. Começamos a viver, respondeu Rosa, seus lábios curvando-se num sorriso que misturava satisfação e promessa. Mas o momento de intimidade foi interrompido pelo som de passos pesados no corredor principal da casa. Francisco e Rosa se separaram bruscamente, e ele reconheceu imediatamente o som das botas de Benedito correndo. Senhor Francisco! A voz do criado ecoou pela casa, carregada de urgência e medo. Senhor Francisco, venha rápido! Francisco e Rosa correram para fora do pequeno escritório, encontrando Benedito no hall principal, o rosto pálido de terror. O que aconteceu? Perguntou Francisco. É o doutor Evangelista, senhor. Ele está aqui e não está sozinho. Francisco sentiu o sangue gelar em suas veias. O que você quer dizer? Ele trouxe homens armados, senhor, e está exigindo falar com a senhorita Rosa. Diz que ela roubou algo que pertence a ele. Rosa segurou o braço de Francisco, seus dedos cravando na manga de sua camisa. Ele sabe, sussurrou ela. Ele sabe que descobrimos a verdade. Francisco olhou para ela, depois para Benedito, e finalmente compreendeu que o passado havia finalmente os alcançado. Doutor Evangelista, o homem que assassinara Helena para proteger os segredos da família, havia voltado para silenciar as últimas testemunhas de seus crimes. Onde eles estão? Perguntou Francisco,
sua voz ganhando uma frieza que não sentia há anos. Na varanda da frente, senhor. O doutor diz que não vai embora sem falar com a moça. Francisco se virou para Rosa, vendo em seus olhos o mesmo medo que sentia, mas também uma determinação feroz que o fez sentir orgulho dela. Vamos enfrentá-lo juntos, disse ele tomando sua mão. Juntos, concordou Rosa, entrelaçando seus dedos aos dele. Enquanto caminhavam em direção à porta principal, Francisco sabia que estavam prestes a confrontar não apenas Dr. Evangelista, mas todo o passado, sombrio de sua família. As mentiras, os assassinatos, os segredos enterrados, tudo viria à tona naquela confrontação. Mas pela primeira vez em 3 anos, Francisco não estava enfrentando seus demônios sozinho. Tinha Rosa, ao seu lado, e juntos, descobririam se o amor que nascera entre eles seria forte o suficiente para sobreviver às tempestades que se aproximavam. A tarde ensolarada de Minas Gerais estava prestes a se transformar na noite mais perigosa de suas vidas. Francisco e Rosa caminharam de mãos dadas através do corredor principal da fazenda do Rosário, seus passos ecoando sobre o assoalho de Jacarandá como um tambor de guerra. A luz dourada do fim da tarde filtrava pelas janelas altas, criando sombras longas que dançavam nas paredes como espíritos inquietos. O ar estava carregado de uma tensão elétrica, como se a própria casa pressentisse que o momento final de acerto de contas havia chegado. Benedito o seguia a poucos passos de distância, suas mãos trêmulas segurando uma velha espingarda de caça que Francisco não via há anos. O criado leal, que havia testemunhado décadas de segredos e mentiras, agora se preparava para uma batalha que poderia definir o destino de todos eles. Quando chegaram à porta principal, Francisco sentiu Rosa apertar sua mão com mais força. Ele olhou para ela, vendo em seus olhos escuros não apenas medo, mas também uma determinação feroz que o fez sentir-se orgulhoso e aterrorizado ao mesmo tempo. Aos 19 anos, Rosa Beatriz havia enfrentado mais adversidades do que muitas pessoas enfrentariam numa vida inteira, e ainda assim mantinha uma dignidade inabalável. Lembre-se, sussurrou Francisco em seu ouvido, não importa o que ele diga, não acredite em nada. Dr. Evangelista é um mentiroso e um assassino. E lembre-se você, respondeu Rosa, virando-se para encará-lo, que Helena nos trouxe juntos. Ela sabia que este momento chegaria e nos deu as armas para enfrentá-lo. Francisco assentiu, respirou fundo e abriu a porta. Dr. Evangelista estava de pé na varanda, exatamente como Francisco se lembrava dele. Um homem de estatura média, cabelos grisalhos bem penteados, óculos pequenos que escondiam olhos inteligentes e frios. Vestia um terno escuro impecável, como sempre, e carregava sua tradicional maleta médica de couro, mas havia algo diferente nele agora. Uma tensão em seus ombros, uma crispação em sua boca, que revelava que ele não estava ali para uma visita social. Ao lado dele, 2 homens de aparência rude empunhavam rifles. Francisco os reconheceu como capatazes de fazendas vizinhas, homens conhecidos por resolverem problemas com violência quando necessário. Seus rostos brutais não demonstravam qualquer hesitação em usar suas armas se fosse preciso. Francisco, disse Dr. Evangelista, tirando o chapéu numa reverência que parecia mais uma zombaria do que um gesto de respeito. Que prazer revê-lo depois de tanto tempo. Doutor, respondeu Francisco, sua voz gelada como o vento que descia das montanhas. A que devo esta visita inesperada? Doutor Evangelista sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Bem, recebi informações preocupantes sobre certas irregularidades acontecendo em sua propriedade. Decidi vir pessoalmente para verificar a veracidade dessas informações. Que tipo de irregularidades? O médico voltou seus olhos para Rosa, e Francisco sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver a frieza assassina naquele olhar. Ouvi dizer que você adquiriu uma empregada nova, uma moça de origem questionável. Dr. Evangelista pronunciou, a palavra como se fosse algo sujo. Imagino que não saiba exatamente com quem está lidando.
Sei exatamente quem é Rosa Beatriz, respondeu Francisco, dando um passo à frente para se posicionar ligeiramente na frente dela. E sei também que ela tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de nós. Ah, realmente? Doutor Evangelista riu um som desagradável que fez os cabelos de Francisco se arrepiarem. E que direitos seriam esses exatamente? Foi Rosa quem respondeu, sua voz clara e desafiadora cortando o ar como uma lâmina afiada. Os direitos de uma filha de Augusto, Nogueira d'Albuquerque. Os direitos estabelecidos no testamento que Helena escreveu antes de sua morte. Os direitos que você assassinou Helena para evitar que fossem reconhecidos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Doutor Evangelista ficou imóvel por alguns segundos, como se tivesse sido atingido por um raio. Depois, lentamente, seu rosto se contorceu numa expressão de fúria controlada. Vejo que a menina tem imaginação fértil, disse ele, sua voz mantendo uma calma artificial. Pena que também seja uma mentirosa e uma vigarista. A única pessoa aqui com sangue nas mãos é você, replicou Rosa, não recuando nem um centímetro. Helena descobriu todos os seus segredos, não é? Descobriu sobre sua relação com o pai de Francisco. Descobriu como você ajudou a encobrir os crimes da família. Descobriu que tipo de homem você realmente é. Doutor Evangelista fez um sinal quase imperceptível para os dois homens armados, que deram um passo à frente. Cuidado com suas palavras, menina. Acusações infundadas podem ter consequências graves. Não são infundadas, disse Francisco, retirando de dentro do paletó os documentos que Rosa havia lhe mostrado. Temos todas as provas, as cartas, os depoimentos, o testamento. Sabemos de tudo. O rosto de Doutor Evangelista empalideceu ligeiramente, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Papéis velhos não provam nada, e mesmo que provassem, ele fez outro sinal e os capangas ergueram suas armas. Mortos não falam. Foi então que Benedito saiu de trás de Francisco, a espingarda firmemente apontada para Doutor Evangelista. Nem pense nisso, doutor. Esta casa já viu sangue demais. Doutor Evangelista riu novamente. Benedito, você realmente acha que uma espingarda velha contra 2 rifles é uma boa aposta? Talvez não, disse uma voz feminina vinda da direção do jardim. Mas 15 homens armados contra 2 é bem melhor. Todos se viraram na direção da voz, e Francisco sentiu uma onda de alívio ao ver Dona Benedita emergindo das sombras, seguida por um grupo de homens da região, fazendeiros, comerciantes, até mesmo o delegado da vila vizinha. Todos armados, todos com expressões determinadas. Dona Benedita, disse Doutor Evangelista, sua confiança claramente abalada. O que significa isto? Significa que não é o único com amigos, doutor, respondeu a velha parteira, aproximando-se do grupo na varanda. Significa que há muito tempo eu espero este momento. Que momento? O momento de fazer justiça por Helena Nogueira d'Albuquerque. Dona Benedita caminhou até ficar face a face com o doutor Evangelista, seus olhos pequenos brilhando com uma fúria contida há anos. Você achou que eu não sabia, que eu não percebi os sintomas do envenenamento, que eu não guardei amostras do que você dava para ela? Doutor Evangelista recuou ligeiramente. Você está delirando, velha. Estou lúcida como nunca estive na vida. Dona Benedita retirou um frasco pequeno de dentro de suas roupas. Reconhece isto? É extrato de folha de losna misturado com mercúrio. A mesma substância que encontrei no sangue de Helena quando ela morreu. Isso não prova... Prova que você a envenenou lentamente durante meses, causando as contrações prematuras que mataram ela e o bebê. Dona Benedita se virou para o delegado. Senhor Afrânio, creio que isso é evidência suficiente para uma prisão. O delegado, um homem corpulento de bigode grisalho, deu um passo à frente. Doutor Evangelista, em nome da lei, o senhor está preso pelo assassinato de Helena Nogueira d'Albuquerque. Doutor Evangelista olhou ao redor, vendo-se cercado por homens, armados e hostis. Seus 2 capangas já haviam baixado suas armas, claramente não dispostos a enfrentar uma multidão por dinheiro. Vocês não têm provas suficientes,
disse ele, mas sua voz havia perdido toda a arrogância. É a palavra de uma parteira velha contra a de um médico respeitado. Não apenas minha palavra, disse Dona Benedita. Rosa, mostre para eles. Rosa se adiantou e retirou de dentro do vestido um envelope lacrado. Esta é uma carta que Helena me escreveu pouco antes de morrer. Uma carta onde ela detalha suas suspeitas sobre você, doutor. Uma carta onde ela descreve os sintomas que estava sentindo e sua certeza de que estava sendo envenenada. Doutor Evangelista tentou agarrar a carta, mas Francisco o impediu segurando seu braço com força. Como Helena pôde escrever uma carta para você se vocês nunca se conheceram? Perguntou o doutor Evangelista, tentando encontrar uma brecha na história. Porque Helena sabia que eu existia, respondeu Rosa, sua voz carregada de emoção. Porque ela havia planejado me procurar após o nascimento do bebê. Porque ela queria fazer justiça não apenas por mim, mas por todas as mulheres que sua família havia prejudicado ao longo dos anos. Francisco observou Rosa falar e sentiu uma onda de admiração por sua coragem. Mesmo enfrentando o homem que havia assassinado a mulher que tentara protegê-la, Rosa mantinha sua dignidade e determinação. Doutor, disse o delegado, aproximando-se com algemas. Por favor, estenda as mãos. Foi nesse momento que Dr. Evangelista fez sua última jogada desesperada. Numa velocidade surpreendente para um homem de sua idade, ele se lançou em direção a Rosa, retirando um pequeno punhal de dentro de sua maleta médica. Se eu vou cair, levo comigo a bastarda que causou tudo isso, gritou ele, erguendo a lâmina. Mas Francisco foi mais rápido. Jogou-se na frente de Rosa, recebendo o golpe destinado a ela. A lâmina penetrou em seu ombro, fazendo-o rugir de dor, mas não o impediu de agarrar Dr. Evangelista pelo pescoço. Você não vai tocar nela, rosnou Francisco, sua força física esmagando facilmente a resistência do médico. O punhal caiu no chão da varanda e imediatamente vários homens se lançaram sobre Dr. Evangelista, dominando-o completamente. Rosa se ajoelhou ao lado de Francisco, suas mãos pressionando a ferida em seu ombro para estancar o sangramento. Francisco, por que fez isso? Sussurrou ela, lágrimas correndo por seu rosto. Porque não vou perder você também, respondeu ele, sua voz fraca, mas determinada. Não depois de tudo que descobrimos, não depois de finalmente encontrar você. Dona Benedita se aproximou, examinando a ferida com olhos experientes. Não é grave. A lâmina passou longe de qualquer órgão vital. Ele vai ficar bem. Enquanto o doutor Evangelista era algemado e levado para uma carroça que o transportaria para a cadeia da cidade, Rosa ajudou Francisco a se levantar. Ele estava pálido pela perda de sangue, mas seus olhos brilhavam com uma luz que não possuíam há 3 anos. Acabou, disse ele, olhando para Rosa. Finalmente acabou. Não, respondeu Rosa, sorrindo através das lágrimas. Agora está começando. Os dias que se seguiram à prisão de Dr. Evangelista passaram numa atmosfera de renovação e esperança. Francisco se recuperava rapidamente de seu ferimento, ajudado pelos cuidados dedicados de Rosa e pelos chás medicinais de Dona Benedita. Mas mais importante do que a cura física era a cura emocional que ambos estavam experimentando. Com a verdade finalmente revelada, Francisco sentia como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. A culpa que carregara pela morte de Helena havia se transformado numa dor limpa, uma saudade que não o paralisava mais. Pela primeira vez em 3 anos conseguia pensar em sua esposa com amor e gratidão em vez de apenas sofrimento. Rosa também estava mudando. A dureza defensiva que sempre carregara estava se suavizando, revelando a mulher doce e amorosa que existia por baixo da armadura forjada pela adversidade. Ela cuidava de Francisco com uma ternura que o fazia lembrar das melhores qualidades de Helena, mas com uma paixão ardente que era unicamente sua. Era uma tarde especialmente quente, quando chegaram as notícias que mudariam tudo definitivamente. Um mensageiro trouxe uma carta oficial do cartório da capital,
informando que o testamento de Helena havia sido oficialmente reconhecido, tornando Rosa legalmente coproprietária da fazenda do Rosário. Metade da fazenda é sua, disse Francisco, entregando-lhe os documentos. Helena conseguiu. Mesmo depois de morta, ela conseguiu fazer justiça. Rosa observou os papéis com uma expressão complexa, misturando alegria, tristeza e algo que Francisco não conseguiu identificar. Não quero metade da fazenda, Francisco. Como assim? Quero tudo ou nada. Rosa o encarou com aqueles olhos escuros que haviam se tornado tão preciosos para ele. Quero ser sua esposa, sua parceira em tudo. Ou quero partir e nunca mais voltar. Francisco sentiu como se o coração fosse explodir em seu peito. Rosa, você sabe que eu sei que me ama, e você sabe que eu o amo. Rosa se aproximou dele, colocando as mãos sobre seu peito. A questão é, você tem coragem de assumir esse amor publicamente? Tem coragem de se casar comigo, apesar de tudo que as pessoas vão dizer? Francisco olhou para ela, jovem, bela, corajosa, com sangue de sua família correndo em suas veias e fogo em sua alma. Pensou em Helena e, pela primeira vez desde sua morte, conseguiu imaginar o que ela diria se estivesse ali. Sorriu ao perceber que conhecia a resposta. Helena me amava demais para querer que eu morresse com ela, disse ele, ecoando as palavras que Rosa havia pronunciado dias antes. Ela me trouxe você para que eu pudesse voltar a viver. É isso um sim? É isso uma promessa? Francisco tomou as mãos de Rosa entre as suas. Rosa Beatriz de Nogueira d'Albuquerque, você aceita se casar comigo? As lágrimas que Rosa havia contido por tanto tempo finalmente correram livres por seu rosto. Aceito, Francisco. Aceito com todo o meu coração. Eles se beijaram ali, na biblioteca que haviam restaurado juntos, cercados pelos livros que contavam a história de gerações de Nogueira d'Albuquerque. Era um beijo diferente do primeiro, não carregado de desespero e culpa, mas de esperança e promessa de futuro. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa reservada para eles. Naquela mesma noite, enquanto Francisco e Rosa planejavam seu casamento na sala de estar, Benedito correu para dentro da casa com o rosto contorcido de terror. Senhor Francisco, fogo! A ala leste está pegando fogo. Francisco e Rosa correram para fora e viram as chamas laranja-avermelhadas lambendo as janelas do que havia sido o quarto de Helena. O fogo se espalhava rapidamente, alimentado pela madeira seca e pelos móveis antigos. Como começou? Gritou Francisco sobre o rugido das chamas. Não sei, senhor, apareceu do nada. Francisco olhou para as chamas e tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Deixem queimar, disse ele. Como? Rosa o encarou com incredulidade. Francisco, é a nossa casa. Não, respondeu ele, observando as chamas consumirem a ala onde Helena havia morrido, onde tantas memórias dolorosas residiam. Aquela é a casa do passado. Nós vamos construir uma nova. Mas antes que pudessem se afastar completamente, Rosa apontou para uma das janelas do andar superior. Francisco, olhe. Na janela do antigo quarto de Helena, uma figura feminina parecia estar de pé, observando-os. Por um momento impossível, Francisco teve certeza de que estava vendo Helena, despedindo-se finalmente. Você a vê? Sussurrou ele. Vejo, respondeu Rosa, suas palavras mal audíveis sobre o som do fogo. E ela está sorrindo. A aparição durou apenas alguns segundos antes de desaparecer, mas Francisco sentiu como se um peso final tivesse sido retirado de sua alma. Helena estava finalmente em paz, e ele estava finalmente livre para viver. O fogo consumiu completamente a ala leste da casa, mas poupou o resto da construção. Quando as chamas finalmente se apagaram, Francisco e Rosa caminharam entre os escombros fumegantes. Foi então que Rosa encontrou. Entre os destroços da lareira do quarto de Helena, protegida por uma caixa de metal que havia resistido ao fogo, estava uma carta. O papel estava amarelado e as bordas ligeiramente queimadas, mas as palavras permaneciam legíveis. É a caligrafia de Helena, disse Francisco, reconhecendo imediatamente a escrita elegante de sua esposa.
Rosa desdobrou a carta com cuidado e começou a ler em voz alta. Meu querido Francisco, se você está lendo esta carta, é porque chegou o momento que sempre temi e sempre esperei. Sei que vou morrer no parto. Os sinais estão todos aqui e meu coração me diz que não verei o amanhecer após o nascimento de nosso filho. Mas não quero que você pense que foi abandono ou acaso. Há tanto que preciso te contar, tanto que descobri sobre nossa família, sobre os segredos que nos cercam. Mas, acima de tudo, preciso te contar sobre Rosa Beatriz. Sim, meu amor, eu sei sobre ela. Sei que é filha de Augusto. Sei que tem direito ao nome da família. Sei que um dia virá procurar o que é seu por direito. E quando ela vier, quero que você a receba não como intrusa, mas como família. Mais do que isso, quero que você permita que ela cure seu coração da forma como eu não poderei fazer. Não se sinta culpado por amá-la, Francisco. O amor não diminui quando é compartilhado, ele se multiplica. Eu te amo o suficiente para querer que você seja feliz, mesmo que seja nos braços de outra mulher. Rosa carrega o melhor de nossa família em suas veias, a coragem de Augusto sem sua fraqueza, a determinação dos Nogueira d'Albuquerque sem sua crueldade. Ela será a salvação desta casa, desta linhagem, desta terra que sempre amamos. Case-se com ela, Francisco. Ame-a como ela merece ser amada. Construam uma vida nova sobre as cinzas do passado. E, quando tiverem filhos, contem a eles sobre mim. Não como a esposa morta que os assombrava, mas como a mulher que os trouxe juntos porque acreditava no poder redentor do amor. Minha bênção está sobre vocês dois. Sejam felizes. Com todo, meu amor eterno, Helena. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Francisco e Rosa se entreolharam, vendo nas lágrimas um do outro o reflexo de suas próprias emoções. A carta de Helena não era apenas uma despedida. Era uma bênção, uma libertação, uma ponte entre o passado e o futuro. Ela sabia, sussurrou Francisco. Ela sempre soube. E nos deu sua bênção, completou Rosa, dobrando cuidadosamente a carta. Agora realmente podemos começar de novo. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de setembro, Francisco Aurélio de Nogueira d'Albuquerque se casou com Rosa Beatriz de Nogueira d'Albuquerque na pequena igreja de São Bento. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante, com toda a comunidade local presente para testemunhar a união de 2 corações que haviam encontrado cura um no outro. Rosa estava deslumbrante num vestido de renda branca que havia pertencido à avó de Francisco, modificado por suas próprias mãos hábeis. Francisco, recuperado completamente de seu ferimento, irradiava uma felicidade que ninguém via nele há anos. Dona Benedita foi a madrinha, Benedito, o padrinho. Doutor Evangelista estava na prisão, aguardando julgamento por assassinato. As dívidas da fazenda haviam sido quitadas com a venda de terras menos produtivas, e planos estavam sendo feitos para reconstruir a propriedade de forma mais moderna e eficiente. Mas o momento mais emocionante da cerimônia foi quando Francisco retirou de dentro do paletó uma carta adicional, uma carta que havia chegado na semana anterior, vinda da Bahia. Rosa, disse ele, entregando-lhe o envelope, há alguém que quer conhecer você. Rosa abriu a carta com mãos trêmulas e leu as primeiras linhas em voz alta para todos ouvirem. Minha querida neta Rosa Beatriz, sou Carlota Nogueira d'Albuquerque, avó que você nunca conheceu, mas que sempre esteve em meu coração. Francisco me escreveu contando sobre você, sobre sua coragem, sobre seu amor. Estou velha e fraca, mas não muito velha para conhecer a neta que sempre quis ter. As lágrimas correram livremente pelo rosto de Rosa, enquanto ela continuava lendo. A avó de Francisco, sua avó também, estava viva e queria conhecê-la. Queria fazer parte de sua vida, queria abençoar seu casamento, queria finalmente ter uma família novamente. Ela virá para a colheita, disse Francisco, abraçando Rosa. Nossa família está finalmente completa. 2 anos depois, na primavera de 1890, Rosa Beatriz deu à luz o primeiro filho do novo casamento, um menino forte e saudável que recebeu o nome de Augusto Helena de Nogueira d'Albuquerque,
honrando tanto o pai biológico de Rosa quanto a mulher que havia tornado possível sua união com Francisco. A fazenda do Rosário havia sido reconstruída, maior e mais bela do que antes. No lugar da ala leste destruída pelo fogo, erguia-se agora um novo jardim, onde rosas de todas as cores floresciam sob os cuidados amorosos de Rosa. No centro do jardim, um pequeno monumento de mármore carregava uma inscrição simples: Helena, que amou tanto que deu sua vida para que outros pudessem viver. Carlota havia chegado como prometido, uma senhora idosa, mas vigorosa, que trouxe consigo décadas de histórias familiares e uma sabedoria que ajudou Francisco e Rosa a compreenderem completamente sua linhagem. A presença da matriarca trouxe dignidade e continuidade para a família que havia estado à beira da extinção. As tardes na fazenda agora eram preenchidas com risos de criança, conversas familiares na varanda, o som de Rosa cantando enquanto cuidava de seu jardim. Francisco havia voltado a sorrir, a sonhar, a planejar o futuro. As sombras do passado não haviam desaparecido completamente, mas não dominavam mais sua existência. Uma noite, 5 anos após seu casamento, Francisco e Rosa caminhavam pelo jardim sob a luz da lua cheia. Rosa estava grávida novamente, e Francisco colocava as mãos sobre sua barriga, sentindo os movimentos do bebê que nasceria em poucos meses. "Você acha que Helena aprovaria?" perguntou Francisco, olhando para o monumento no centro do jardim. "Tenho certeza que sim", respondeu, Rosa cobrindo as mãos dele com as suas. "Ela nos deu tudo o que precisávamos para sermos felizes. Até mesmo os obstáculos, especialmente os obstáculos." Rosa se virou em seus braços, seus olhos brilhando à luz da lua. "Se não tivéssemos enfrentado a escuridão juntos, como saberíamos valorizar a luz?" Francisco beijou sua esposa, porque Rosa era realmente sua esposa agora, em todos os sentidos da palavra, e soube que tinham conseguido algo raro e precioso. Haviam transformado tragédia em triunfo, sofrimento em sabedoria, morte em nova vida. A fazenda do Rosário continuaria a existir por gerações futuras, mas não mais como um mausoléu de memórias dolorosas. Seria um lar onde o amor cresceria como as rosas no jardim, forte, belo e eterno. E nas noites tranquilas, quando o vento sussurrava entre as flores, os moradores da fazenda às vezes juravam ouvir uma voz feminina cantarolando baixinho. Não em lamento, mas em alegria, abençoando a família que havia ajudado a criar e proteger. Helena havia finalmente encontrado paz, e Francisco e Rosa haviam encontrado um amor que transcendia todas as barreiras do passado, construindo um futuro sobre as cinzas de suas dores, mais forte e mais belo do que jamais poderiam ter imaginado sozinhos. O Rosário havia renascido, e com ele, a esperança de que o amor verdadeiro pode superar até mesmo as sombras mais profundas do coração humano.